Você que está chegando agora, que de repente está passando por aqui, não me conhece, nunca me viu, quem é essa mulher, está falando sobre o quê? Então, deixa eu me apresentar rapidinho, bem rápido, mas a maioria aqui já me conhece. Vamos lá, meu nome é Dalila Gerlani, eu sou cake design. A minha especialidade é em pasta americana, ok? Eu vou mostrar para vocês que é possível fazer de doces personalizados a sua principal fonte de renda. Se você já trabalha em outro lugar, está insatisfeita, quer parar de trabalhar e gostaria de trabalhar da sua casa, então eu vou mostrar para você que é possível ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4. Assim, aí você fala assim, é possível? Sim, trabalhando aí da sua casa, você sozinha produzindo, você sozinha fazendo, você vendendo, é possível? É possível. Ah, na minha região não vende, na minha região ninguém dá valor a isso. Você vai entender que não é assim que funciona, ok? Você vai entender que as pessoas querem sim. As pessoas compram, sim. Por mais que elas não tenham dinheiro, mas elas têm sonhos, elas têm desejos, e isso é uma coisa que é preciso ser trabalhada. E é isso que eu estou fazendo aqui, ok? Mas vamos começar. Preparem caneta e papel. Lembra do nosso caderninho? A gente vai buscar. Hoje é conteúdo. Hoje é conteúdo. Eu estou em João Pessoa. Gente, que lindo! Em João Pessoa. Então sejam bem-vindos aqui ao Rio de Janeiro. Nosso tema é: saiba por que trabalhar com doces personalizados é lucrativo. Lógico que vocês sabem que tudo eu anoto, que tudo eu escrevo, meu negócio é papel e caneta também, né? Então já tem aqui, ó, tudo anotadinho, já dei os pontos para eu não esquecer, que são os pontos importantes, que vocês precisam saber o que você que está me vendo aí, né? Eu falo vocês porque eu leio várias coisas aqui, mas para você, que é importante que você saiba. Então, por que trabalhar com doces personalizados é lucrativo, né? Vamos lá, para começar, eu não estou dizendo que trabalhar com bolo não é lucrativo, que trabalhar com docinho não é lucrativo, eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo por que trabalhar com doce lucrativo, porque com doce personalizado é lucrativo também. Para mim, porque deu certo para mim. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu fazia bolos, bastante bolos, docinhos, pipoca, já cansei de falar isso aqui, eu fazia tudo dentro da confeitaria. O que eu separei isso aqui também para falar para vocês. E aí, o que aconteceu? O tempo para mim era curto para fazer entrega, todas as entregas, e eu trabalho sozinha na minha casa. Então eu resolvi pesquisar, ver o que poderia ser lucrativo e que fosse menos desgastante. E aí eu cheguei nos doces personalizados. E o que eu entendi, o que foi bom para mim, eu vou compartilhar com você agora. Então vamos lá. Quero que você anote, né? Primeiro anota o tema, para você saber, pessoal, isso é outra coisa. Anota o tema para vocês saberem por que vocês pontuaram aquilo ali. Né? Então, por que trabalhar com doces personalizados é lucrativo? A primeira coisa que eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês é tempo. Escreva essa palavra, tempo. Tempo. Aí, ó, não repara não, isso aqui é um negocinho que eu comprei para usar ali nos meus cenários. Aí, se aqui, ó, você escreveu aqui em cima, né, no seu caderno, tempo. Aí você vai puxar assim, ó, uma setinha para cá. E aqui embaixo, tempo. Por que o tempo? O que o tempo fez? Quando eu comecei a trabalhar com doce personalizado, primeira coisa foi tempo. Primeira coisa que eu observei. Por que o tempo? Aqui nessa setinha vocês vão colocar assim, ó, tempo. Organizar os meus próprios horários. Então, quando eu tive mais tempo, né, o doce personalizado me trouxe tempo. Então, eu tive tempo para quê? Tempo para quê? Você botou tempo, então embaixo, tempo por quê? Para quê? Para organizar os meus horários. Foi a primeira coisa que aconteceu. Depois, ainda aqui dentro de tempo, uma outra coisa que aconteceu aqui, ó, dentro de tempo, foi que eu consegui produzir melhor. Tá? Prestando atenção? Então, a primeira coisa foi tempo.
Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a fazer doces personalizados, modelagens em 3D, 2D, doces modelados, recheados, né, decorados naquele tema ou em vários temas, eu comecei a ver que eu tive mais tempo, e o tempo trouxe para mim a flexibilidade, a possibilidade de eu organizar melhor os meus horários. E automaticamente eu consegui produzir melhor. Olha, grandes coisas. Quando você fazia bolo, você não conseguia organizar os seus horários? Mais ou menos. Porque quando eu começava no bolo, eram muitos bolos, ou muitos docinhos, muitas coisas eu tinha que começar em pouco tempo, eu tinha pouco prazo, pouco tempo, porque todos eram para entregar no sábado, a maioria vinha buscar entre 3 e 5 horas da tarde, e todos tinham que estar prontos no mesmo momento. Aí, doce personalizado, foi diferente para mim. Por que foi diferente? Porque no doce personalizado, o que eu fiz? Eu sabia o tema, né? Lógico, como do bolo também. Mas a minha modelagem eu começava a fazer bem antes. As capinhas do cupcake, as capinhas do meu pão de mel, as minhas modelagens 3D para decorar em cima do cupcake, as plaquinhas para colar no meu pão de mel, os meus bichinhos. Eu produzo, né? Porque eu faço isso. Então, eu produzo com antecedência. Então, o que aconteceu? Eu consegui organizar melhor o meu tempo, tá? Os meus horários. Então, quando eu vi a questão do tempo, para mim, eu consegui organizar melhor os meus horários e automaticamente eu consegui produzir melhor. Beleza? Fechou. Aí, nós vamos escrever agora. Você já escreveu o tempo. O tempo, né? O tempo. Eu não vou escrever tempo aqui não, porque algumas vai ficar talvez de trás para frente. Então, tempo. Se você escrever o tempo, do lado de tempo, você coloca prazo. Aqui, ó, do lado aqui, ó. Prazo. Eu tive aqui, ó, prazo. Prazo. Aí você fala assim, por que prazo? Por quê? O que aconteceu? Vamos lá. Coloca o prazo. Escreve aqui do lado. Do lado, aqui você escreveu o tempo. Em tempo eu consegui organizar melhor os meus horários e consegui produzir melhor. O tempo fez isso comigo. Aconteceu isso comigo. Aí, agora, apaga aqui, né? Apaga o tempo. Você já fez o tempo. Apaguei o tempo e agora eu vou colocar prazo. Outro, né? Você vai colocar outro, não vai apagar o seu tempo, não. O teu tempo você deixa aí. Agora você vai escrever prazo. Prazo. Tá ali, ó, a mesma coisa. Escreve aí, pessoal, prazo. O prazo, o que aconteceu com o prazo para mim? Prazo. Em prazo, eu consegui pegar mais encomendas. Coloquem assim, ó. Se eu conseguir prazo, escreve prazo, e aqui a setinha. O que aconteceu quando eu tive prazo? Prazo. Eu consegui pegar um número maior de encomendas, ok? Foi isso que aconteceu. Então, recapitulando. Quando eu comecei a fazer doces personalizados, eu vi que eu podia mexer, eu podia organizar os meus horários. Aí eu pensei assim, gente, agora que eu mexi nos meus horários, né, eu consigo produzir melhor. Que bom que eu agora tenho um tempo maior. Aí eu falei, mas será que foi só isso? Não. Aí eu vi que dava para eu colocar assim do lado, eu ganhei prazo. E o que aconteceu quando eu ganhei prazo? Quando eu ganhei prazo, eu consegui pegar mais encomendas, entendeu? Aí por isso que eu liguei lá a setinha, eu consegui pegar mais encomendas. Então, eu ficava limitada a um número de bolos, né? Lógico. Hoje você não tem limitações para doces personalizados? Eu tenho limitações, mas eu faço muito mais, eu produzo muito mais do que eu produzia antes. Se a minha capacidade era de fazer 5 bolos de 2 andares, de 3 andares, entendeu? Ou 10, 20 bolos pequenos, hoje eu consigo produzir mais e, consequentemente, se eu posso pegar mais encomendas, eu aumentei o quê? O que vocês acham? Fala aí, para ver se vocês estão me acompanhando. Se eu conseguir
Com o tempo, eu consegui organizar meus horários. E com o tempo, eu consegui produzir melhor. Aí eu vi que eu tinha prazo. E com o prazo, eu consegui pegar mais encomendas. O que você acha que aconteceu aí depois? Fala comigo aí que eu estou esperando. Deixa eu ver aqui. Oi, Elineide, boa tarde para você também. Que bom te ver. Que bom te ver aqui. Olha aí o povo respondendo. Vocês são demais. Vocês são demais. Vocês são muito boas. E aí, quando vocês falam assim, eu sinto vontade de desistir, eu sinto vontade de parar. Às vezes, gente, olha como vocês são espertas. Exatamente. Ganhou mais, teve mais lucro, teve lucratividade melhor, o lucro foi melhor, e assim sucessivamente. Entendeu, Sandra? Tá entendendo, Vivi? Entendeu, Elineide? Vocês estão me entendendo, meninas? É isso aí. Foi essa metamorfose, foi isso que aconteceu, foi essa mudança que aconteceu também. Também foi consequência. Tá? Passou a ganhar mais, porque eu automaticamente eu consegui pegar mais encomendas. Beleza, mas não parou por aí não. Vamos lá. Aí, quando eu coloquei lá o prazo, né? Agora vamos fazer mais um. Quem já colocou aí no seu caderninho aí, que já anotou o prazo e o que aconteceu, né? Escrevam aqui, ó, desgaste físico, desgaste emocional, desgaste, enfim. Vamos lá, anotem aí, desgaste. Vamos ver o que aconteceu quando eu fui olhar para o meu desgaste, porque, Dalila, o que você quer falar? O que você quer dizer com desgaste? Não estou falando de você, porque não acontece isso com vocês. Provavelmente isso não acontece com você. Não acontece com você. Aconteceu comigo, né? Com você não acontece. Eu senti um cansaço danado, gente. Eu vou dizer para vocês, eu ficava muito tempo em pé. Era muito tempo em pé. Então, aquele corre-corre da cozinha, que a louça, praticamente, a louça do almoço misturava com a louça do lanche, e porque ali já era o lanche, né, na minha cozinha, eu trabalho na minha casa, né, e por mais que você tenha uma cozinha à parte, no seu quintal ou no seu terraço, pode ter certeza que a cozinha debaixo da sua casa, a sua cozinha também vai lá, tá lá te esperando. E aí eu tinha um desgaste muito grande de louça, um desgaste muito grande em pé, sabe? Um calor. Aqui no Rio é muito quente, então se você acha que lá fora tinha um sol para cada um, na minha cozinha já tinha 5. Um sol lá de fora, mais 4 do forno. Sério? Tá pensando o quê? Na minha cozinha tem ar-condicionado? Tem não, bonita. Tem ar-condicionado na minha cozinha, não. Assim, mas aí você põe um ventilador, né? Eu não sabia o que era pior. Às vezes eu botava aquele ventilador de chão, colocava o ventilador, né? Deixava assim ventilando para a cozinha, mas parecia que estava pegando o sol lá de fora, juntando com o sol do meu forno, virou um maçarico e estava jogando para cima de mim. Gente, eu acho até que eu era mais branca. Assim, que era mais clarinha. Acho que eu não era pretinha assim, não. Eu era clarinha. Fiquei pretinha assim naquele calor. Foi. O negócio era brabo. Era assim, um sol lá fora, 5 sol na minha cozinha. Por quê? Muito quente. Muito quente. As janelas abertas, tudo, a porta aberta, o ventilador ligado, mas parecia um maçarico. Primeiro porque eram 2 fornos. Não, para, Dinha, isso não acontece com vocês, isso acontece comigo. Aconteceu comigo, agora não acontece mais não, que eu não deixo. Graças a Deus eu mudei. Entendeu? A gente apanha, uma hora melhora. Ou apanha, melhora, ou apanha e morre. Não é possível. Então apanha e desiste. Então apanhar e desistir não cabia em mim. Apanhar e continuar apanhando, nada disso que eu odeio apanhar. Então eu falei assim, não, vou mudar. É melhor eu ver o que é melhor para mim. Então, pior... pior que é assim mesmo, né? Aí, ó. Lê aí, ó. O que aparece para eu ler, aparece para todo mundo. Olha o que ela escreveu ali, ó, a Neide. Pior que é assim mesmo. Acontece sim, acontece. Pensei que era só comigo, pensei que era só a minha cozinha, pensei que só tinha um sol lá fora para cada um e 4 sóis na minha cozinha, do meu forno. Então, isso acontece sim. E esse desgaste, lembra que eu pedi para vocês escreverem? Vamos voltar. Então, você vai escrever lá no seu caderno, desgaste. Agora a gente vai entender essa questão do desgaste, né?
Então, é esse desgaste que eu estou falando para vocês, era o desgaste que eu tinha, sabe? Do cansaço, do calor em excesso. Gente, às vezes eu não sabia o que estava assando, se era o bolo, se era eu. Quando saía do forno, eu não sabia quem é que estava pronto, né? O bolo estava pronto e eu também estava assada. Era assim, um negócio de doido, um negócio de Deus, não. O negócio era bom, não, para mim. Eu achei que aquilo ali estava dando para mim, não. E tinha que acontecer alguma coisa, eu estava à espera de um milagre, de verdade. E aí, o que acontece? Eu estou me referindo a esse desgaste. Então, quando vocês gostam, né? Mas eu falo a verdade, vocês podem até rir, mas é a verdade. Vamos lá. Esse negócio de ficar passando aquela imagem de eu sou a melhor. Comigo é tudo perfeito. Não, minha cozinha é climatizada. Era mesmo, climatizada no maçarico. Mas tudo bem, graças a Deus as coisas mudaram. Misericórdia. Era misericórdia, né? Vamos lá. O desgaste. Né? Você escreveu aqui o desgaste, aí o que vai acontecer? Você vai puxar aqui a setinha. O que aconteceu quando eu parei para observar a questão do desgaste? Foi menor. Escreve aí, ó, menor. Meu desgaste foi menor, né? Diminuiu. E ainda no desgaste, o que aconteceu? Eu tive o quê? Qualidade de vida melhor. Quem não quer? Diz para mim que você não quer uma qualidade de vida melhor. Ninguém aqui, eu tenho certeza, aí eu vou falar de mim, mas eu acredito que você que está aí me vendo, você que está aí na sua casa, ninguém está pedindo aqui uma coisa sobrenatural. Ninguém está falando de impossível. Eu não estou falando do impossível. Eu não estou falando do milagre, não. Eu creio no milagre, creio no impossível em outras situações. Mas isso aqui que eu estou falando para vocês não é um milagre, não é uma coisa absurda. Não. Se você se desgasta menos, lembra que eu mandei colocar aqui, ó, o desgaste menor. Se você se desgasta menos, automaticamente você tem uma melhor qualidade de vida. Quem concorda comigo, diz sim para mim. Deixa eu anotar. Vão anotando aí, pessoal, vão anotando, que eu estou mostrando para você porque que trabalhar com doces personalizados é lucrativo. Não pensa você que eu esqueci do tema, não. O tema é esse, continua sendo esse. Quem está entendendo até aqui, dá um joinha, dá um sim para mim. Vamos lá, fala comigo, me deixa falando sozinha, não. Vamos lá, povo, que ó, é eu e tu e eu. Então conversa comigo, gente. Vamos lá. Sandra, concorda, ela já colocou lá no YouTube ela já colocou que concorda. Ok, anotando tudo. Isso aí, sim, ótimo. Então vocês estão vendo que não é nada, mas o que ela está falando não faz sentido. Vem para minha cozinha, que tu vai ver que rapidinho faz sentido. Mas tudo bem, a sua é fresquinha, né? Em Recife não faz calor, Salvador não é quente. Então, a cozinha de vocês deve ser o paraíso. A minha aqui no Rio é muito quente. Ó, vai começar daqui a pouco assim, duvido, pode responder. Então, vamos lá. Colocar o desgaste? Então, com o desgaste, o meu desgaste ficou menor, né? Eu me desgastei menos. Automaticamente, eu tive uma qualidade, eu tenho uma qualidade melhor de vida. Caderninho, lápis e café. Oh, delícia, viu? Caderninho, lápis e cafezinho. Aqui, e tá um forno, né? Aqui também. Então somos iguaizinha, tá vendo? Ó, a minha é quente, a minha também. E ó, o forno tá desligado. Imagina que aquele forno ligado tá repreendido. Então vamos lá. Por que trabalhar com doces personalizados é lucrativo? Porque, gente, só de eu ter um desgaste menor e ter uma qualidade de vida melhor, já é, para mim, um lucro. Eu já estou lucrando, já estou ganhando, só com isso eu estou ganhando. Estou assistindo a aula e fazendo doces. E estou penando no calor. Salvador é uma loucura. Isso aí. Mas, já no nosso caso aqui, de doces personalizados, eu também faço. Aí, o que eu faço? Lembra do tempo? Foi bom você falar nisso. Ótimo. Por quê?
Eu também faço doce. Por que eu faço doce? Na verdade, eu faço muito recheio, né? Porque tem o recheio dos bombons, das trufas, enfim. E eu faço muito recheio. Lembra que eu falei que doce personalizado ele me dá tempo? Aí o que eu faço? Eu faço os meus recheios de vários sabores e às vezes eu também faço bolo. Por que eu faço bolo? Eu vou mostrar mais à frente para vocês que meu pão de mel eu faço e congelo. Eu vou mostrar para vocês que a minha massa eu faço e congelo. Dalila! Mentirosa, você falou que você não congelava massa para bolo. Não, eu não faço bolo para entregar com massa congelada. Mas o bolo para fazer o bolo bombom, o bolo para fazer o pão de mel, vocês não acham que eu vou lá, faço uma massa de pão de mel para fazer 4 pães de mel, 4 pão de mel, né? Claro que não. Então eu faço uma meia receita pequena, separo os pedaços. Eu vou mostrar para vocês esse processo depois. Ó, fica aqui. Vocês não têm nada a perder, não. Fica aqui, que é para a coisa ficar boa. Então, eu vou mostrar para vocês que aquela ali, eu consigo congelar os pequenos pedaços, depois eu trago ele para uma temperatura ambiente normal e faço com que ele vire pão de mel, bolo bombom, choco pavê. Então, os meus recheios eu também faço com antecedência, tá? E aí, lembra que nós colocamos lá no caderninho que eu consigo o quê? Tempo. E com o tempo eu faço os meus horários? Você acha que eu vou assar o bolo 2 horas da tarde? Um bolo no mundo, um bolo no forno e um bolo na minha cozinha. Porque é assim, né? Um sol lá fora, o sol no forno e um sol dentro da cozinha porque tá quente demais. Não, aí eu já asso esse bolo à noite. Eu escolho uma data que está fresquinho, eu não tenho nem encomenda, mas eu já faço aquele bolo com aquela finalidade, para quando eu precisar ali, como eu tenho bastante pedido, quando eu preciso ele já está prontinho, entendeu? Então eu tenho prazo, horário, né? Eu consegui aumentar a minha encomenda, eu consigo produzir melhor. Olha só, Pri, presta atenção, eu não estou falando para fazer o bolo para o cliente, não, aquele bolo de partir, o bolo de festa. Eu estou falando, são massas pequenas, eu vou falar sobre isso, como faz chocopavê, vou fazer uma live para mostrar para vocês como faz chocopavê, tá? Gente, pede o tema que vocês querem, me pede inclusive no direct, porque lá fica marcado, e isso vai entrando na nossa lista para fazer live para vocês. Então, eu falo do bolo, por exemplo, se você vai fazer um pão de mel, você vai produzir uma receita. Se você vai produzir uma receita, você vai tirar 5 pães de mel que gastam um pouquinho de nada. E aí, o que você faz com o restante? Não vai jogar fora. Então, existe uma forma de armazenar que você pode ter já prontinho, para quando o seu cliente fizer o pedido, é só você ir lá, saber fazer o processo, né? De reaproveitar, de descongelar, aquela coisa toda, e em seguida montar os seus produtos. Lembra? Brownie também, a mesma coisa. Se eu tenho um brownie para fazer, tenho vários, inclusive agora, essa semana agora eu vou entregar bastante, mas o meu brownie já está assado um tempão, aí agora o que eu vou usar provavelmente vai acabar, porque eu não faço muito. Eu faço uma quantidade que eu sei que mais ou menos eu tenho uma saída mensal. Então, aí o que eu faço? Uma vez por mês eu vou lá, faço os meus brownies, deixo tudo prontinho, já deixo no processo certo que eu preciso fazer, e automaticamente, quando eu tenho brownie para fazer, meu recheio está pronto, meu brownie está pronto, meu pão de mel está pronto, meu bolo, que vai fazer o bolo bombom, está pronto. Entendeu? Chocopavê é simplesmente acrescentar o biscoito, que aí isso eu ponho na hora. Vê comigo se não está começando a valer a pena trabalhar com doce personalizado. Olha a diferença. Aí é óbvio que eu não vou fazer o bolo 3 horas da tarde, começar 9 horas da manhã, porque 6 horas de amanhã eu já tenho que entregar, entendeu? Eu vejo assim, hoje não, tá muito quente. Aí no dia seguinte, amanhece um pouquinho mais fresco, ou então de noite, ou então às vezes até de madrugada. Tô sem sono, fala, quer saber de coisa? Aí tô tão sem sono, aí coloco lá um louvor, uma música, o que for lá pra mim, e vou lá e faço o quê? Faço meu bolo, aí sento lá, fico assistindo TV de madrugada, né? Às vezes acontece, mas não é porque eu tô desesperada. Deus que me livre e guarde, né? Eu, por causa daqueles bolos do Papai Noel lá que quase acabou comigo, quis ver minha sentença? Claro que não. É porque eu estou sem sono, eu estou com disposição, aí eu fui lá e fiz, coloquei, aí não é na hora que congela, é claro, existe uma metodologia, um processo para fazer isso. Pronto, no dia seguinte eu vou lá, muito prático, exatamente, praticidade.
Então, você colocou aqui, desgaste. Isso melhorou. Meu desgaste foi menor, automaticamente melhorou minha qualidade de vida. Boa. Agora, você vai colocar variedades no cardápio. Né? Agora aqui, você vai colocar aqui, variedade no cardápio. Escreve aqui, ó, variedade no cardápio. Põe aí no seu caderno. Estou falando por que trabalhar com doces personalizado para mim é lucrativo. Então, eu estou dizendo para você que não é só lucrativo financeiramente, eu tenho lucro financeiro, lucro de conforto, de ter praticidade para trabalhar, entendeu? Então, vamos lá. Aí aqui você vai colocar variedade no cardápio e eu vou dizer o que eu quero falar com isso. Então, quando você colocar aqui a variedade no cardápio, você vai puxar uma setinha aqui assim, ó, para escrever por quê, né? Aqui, ó. Então, quando você colocou ali variedade do cardápio, eu coloquei trabalhar todos os temas. O que eu quero dizer com isso? Ó, com a mesma forma do pão de mel, com aquela mesma forma BWB redonda, com a mesma forma BWD quadrada, com a mesma forma de trufa, com o mesmo material, com as mesmas ferramentas, eu consigo produzir todos os temas. Então, eu tive uma variedade no cardápio muito maior, entendeu? Para eu ter um cardápio grande de bolos, eu tinha que fazer todos os temas em bolo. E aí, às vezes é o bolo pequenininho, às vezes é o bolo de 3 andares, e agora não. O que eu tenho pão de mel quadrado, um BWB 710, por exemplo. Estou falando aqui qualquer coisa, né, qualquer número. Eu faço Pinóquio, eu faço Patrulha Canina, eu faço Chuva de Bênçãos. Então, ficou muito mais fácil. E o meu cardápio de apresentação, aí ficou muito melhor. Ok? Então, mais um motivo. Vamos lá. Último que vocês vão colocar. O último item. Não tem como deixar de falar. Não tem, tá? Eu até não queria, mas sou obrigada a falar. Precificação. Anotem. Ai, Dalila, lá vem você com precificação. Tem que falar. Quer ter sucesso? Quer ter retorno financeiro? Então, eu tenho que dizer para você por que trabalhar com doces personalizados mexeu na minha questão de precificação. Então, anotem aí precificação. Sério, Dalila, implicou nisso? Implicou até lá em cima. Lembra que eu já tinha mostrado para vocês que só o fato de eu ter prazo, eu peguei mais encomendas e pegando mais encomendas, aumentou minha lucratividade? Lembra disso? Mas, se eu não souber precificar, eu aumentei, eu peguei mais encomendas, vou me cansar e não vou ter retorno financeiro do mesmo jeito, né? Então, vamos lá, coloca a precificação, porque mexeu na questão da precificação. Aí eu vou falar uma coisa boa. Coloquem aqui. Então, se aqui está a precificação no seu caderno, em que fator que isso influenciou? Que eu vi que na hora de precificar, eu consegui padronizar melhor. Eu consegui padronizar melhor os meus preços. Sério? Sério. Porque eu peguei, por exemplo, modelagens em 3D com base de pão de mel, custa X, não importa o personagem. Modelagem em 2D, em 2 dimensões, em pirulito pequeno, custa X, não importa o tema. Se a modelagem é uma modelagem simples, num pirulito recheado, o preço é Y, não importa o tema. Então, na hora de fazer a minha precificação, eu entendi que a trufa vazia que eu tenho, que eu digo assim, sem decoração, cheinha, fechadinha, recheada, aquela trufa ali, ela tem o valor X para mim. Vamos colocar aqui R$2. Se eu aplicar nela uma modelagem 3D, coloquei um bichinho em cima dela, eu já sei para quanto ela vai. Não importa se o bichinho é um cachorrinho, um leãozinho ou um bonequinho. Então, eu consegui padronizar melhor as minhas precificações. Eu consegui ter uma
uma tabela de preço melhor. E com bolo você não conseguia fazer isso? Se você sabia que era um bolo para 15 pessoas? Mais ou menos. Porque o que influencia até hoje, porque eu faço bolo, tá, gente? Estou falando que eu não faço, não. Estou falando que eu me especializei e que com doces personalizados o meu lucro ficou muito melhor, eu consigo ter um lucro certo com aquilo ali. Mas, por exemplo, até hoje, se eu faço bolo, eu não posso dar o valor para minha cliente de acordo com o tamanho do bolo. Eu, não sei você, estou falando eu não faço isso, porque se ela quer um bolo, por exemplo, pode ser para 15 pessoas, mas se o tema, eu sempre falo esse tema porque é um tema muito rico, é um tema Alice no País das Maravilhas, por exemplo, e ela quer um bolo com relógio, com as damas de copas, com o coelho, com a toca, com essas decorações no bolo, não dá para cobrar simplesmente porque é um bolo para 15 pessoas. Ele pode ser para 15, mas a decoração dele é violenta, é uma decoração mais pesada, que vai tomar mais o meu tempo. Agora, já os personagens da Alice no País das Maravilhas, isso aí eu tenho o valor padronizado. Porque se a Alice no País das Maravilhas, a Alice, né, a bonequinha, ela está em 3D em cima do cupcake, eu sei quanto custa um cupcake em 3D. Tabela está ali. Se eu vou colocar a Alice, o relógio, o coelho ou a dama de copas, desde que seja em 3D, eu tenho um valor único. Agora, se essa decoração em 3D ela está no bolo, aí eu tenho o valor do bolo mais o valor de cada personagem em 3D que eu coloquei ali. Aí eu tenho que calcular quanto custa para mim ou quanto vai custar para o cliente cada personagem. Agora, quando o bolo é simples, né, eu forrei, né, eu coloquei lá, blindei com ganache e fiz a minha decoração em pasta americana e tem um babadinho, um aplique, uma decoração simples, o preço é outro. Então, eu não posso dar o mesmo valor, eu dou o valor de acordo com o tamanho do meu bolo, né, o número de fatias e a decoração que eu vou colocar, tá? A decoração conta muito e varia muito no meu bolo, mas ela não varia nas minhas peças personalizadas. Quem entendeu, diz sim para mim. Falei. Passei tudinho, gente, todos os pontos. Quem entendeu, dá sim para mim. Então, vamos lá. Vamos recapitular rapidinho, só passando para saber se tudo que você anotou está certinho. Anotaram? Então, vamos lá, vamos ver. Cadê? Quem está entendendo? Quem entendeu até aqui? Quem entendeu? Opa, estou começando a ver o sim, sim, sim. Ótimo. Então, vamos só recapitular rapidinho. Ó, Elineide também entendeu. Perfeito. Zedson também. Sandra, aula maravilhosa, glória a Deus, que bom, que bom, que bom que vocês estão gostando. Então, vou recapitular aqui. Por que trabalhar com doces personalizados é lucrativo? Porque trabalhando com doce personalizado eu tenho mais tempo. Quando eu tenho tempo, automaticamente eu pego esse meu tempo, aproveito para organizar melhor os meus horários e aí eu também aproveito para produzir melhor. Porque se eu tenho tempo, eu tenho um horário programado, eu consigo trabalhar com calma, eu consigo produzir melhor, eu consigo produzir assistindo jornal, eu consigo produzir assistindo um filme, assistindo uma novela, não importa, assistindo a TV, ouvindo uma música. Então, eu consigo produzir melhor. Eu tenho, né, mais tempo. Vamos lá. Trabalhar com doces personalizados é lucrativo por quê? Porque automaticamente eu tenho mais prazo. E quando eu tenho prazo, eu entendo que se eu tenho prazo, eu consigo pegar um número maior de encomendas. E quando eu pego um número maior de encomendas, ele vai mexer automaticamente na minha lucratividade. Porque ao invés de eu ter que produzir em 2, 3 dias para entregar para cliente, hoje eu consigo sair 15, 20 dias com antecedência, dependendo da peça que eu vou modelar. Então, eu consigo produzir melhor. Produzindo melhor, eu tenho prazo. Com prazo, dentro desse prazo, por que eu tenho prazo? Eu tenho prazo porque eu produzo as minhas peças com antecedência. O meu recheio já está pronto, lá congeladinho, basta eu deixar ele aqui num processo, né, de descongelar
de um processo bacana. Basta eu estar com tudo que eu preciso aqui já prontinho, eu só faço minhas caixinhas de chocolate, recheio, que já estava pronto, e fecho, e aí eu colo, as minhas peças, né? Nossa, fiz igual a Flor de Lis, vocês viram que eu já foi assim mesmo, não é esse pá não, tá, gente? Vamos botar outra coisa aí, que esse pá não foi bom, não. Então, eu consigo colocar... É normal, somos humanos, verdade. Graças a Deus, né, que somos humanos. Então, o que acontece? Aí eu consigo produzir melhor, produzir mais. Automaticamente isso vai influenciar no meu retorno financeiro. O desgaste, né, que nós colocamos aqui também, eu tenho um desgaste menor e automaticamente, se eu tenho um desgaste menor, eu tenho uma maior qualidade de vida, ou melhor qualidade de vida. Consigo trabalhar o que antes era muito tempo em pé, hoje eu consigo trabalhar sentada, tá? Pelo menos uma boa parte do tempo. Eu trabalho em pé se eu quiser, mas se não, eu sento bonitinho, eu consigo ter um ar-condicionado no meu ateliê, que não adiantava, eu não tinha como colocar um ar-condicionado na minha cozinha, mas aqui eu consigo, ou um ventilador, abrir minha janela, tá bom? Então vamos lá. Depois, eu entendi que fazendo doces personalizados, eu tive uma variedade nos meus cardápios, né, ou no meu cardápio muito grande, porque eu consigo colocar todos os personagens possíveis e imaginários naquelas forminhas de silicone que eu tenho, nas minhas formas, né, de meus BWB, eu consigo fazer todos os temas, com os meus cortadores, com as minhas ferramentas, elas são as mesmas para eu fazer todos os meus personagens, né? E tudo que eu tenho lá congeladinho, quando eu descongelo, quando eu coloco aqui para consumo, gente, eu fecho todos os temas. Então, essa variedade no meu cardápio também eu gostei bastante. Eu falei também da precificação, que eu consegui padronizar os meus preços de uma forma melhor. Só trabalho sentada, perfeito isso também, hoje, né? Antes não. Eu consigo padronizar os meus preços, né? Eu consigo ter uma tabela de preços e no bolo eu não conseguia ter muito a tabela. O meu parâmetro para bolo, que até hoje, como eu disse para vocês, eu faço bolo, mas não com a mesma intensidade, hoje a minha intensidade é maior no personalizado, nos doces, eu consigo padronizar os meus preços. E antes eu não conseguia nos meus bolos, porque não adianta eu falar para você que um bolo para 15 pessoas custa X. Ele até custa X, mas dependendo da modelagem, do que a pessoa quer como decoração, ele tinha que custar um pouco mais, porque eu tinha um desgaste maior de tempo, modelando peças para colocar em cima dele, ursinhos agarradinhos em 3D, como que eu vou colocar aquilo ali no bolo, sem cobrar isso da minha cliente ou do meu cliente, né? Então, entre um bolo simples e um bolo todo trabalhado no 3D, e às vezes o cliente tinha um pouquinho de dificuldade. Hoje, pelo contrário, já ficou mais fácil, porque como ele sabe que eu trabalho na modelagem em 3D, quando eu ofereço isso para ele, ele já fala, não, eu quero sim. Eu fiz um bolo do Rei Leão, mentira, eu fiz um bolo do Pequeno Simba, esse era o tema. E o bolo em si era de 2 andares, foi de 2 andares, eu acho até que está no meu Instagram, e tinha o Simba grudadinho, assim, no bolo, e eu disse isso para ela, eu falei, eu vou colocar, eu vou te mostrar 2 possibilidades de nós fazermos o bolo do Pequeno Simba, que era simplesmente através de um cenário, o bolo pintadinho, sabe, apliques, e mostrei a possibilidade de colocar ele em 3D, que eram os leõezinhos, tipo escalando o bolo, e lá em cima tinha o Simba brincando com os outros personagens. Então tinham várias modelagens em 3D naquele bolo. Ela ficou apaixonada, eu fiz mais ou menos um desenho, expliquei para ela como seria, porque esse bolo ainda não existia para mim, e aí ela falou, não, eu quero esse. Eu falei, você consegue entender? Ela, Dalila, nem precisa falar. É claro que eu entendo que você vai trabalhar com uma modelagem 3D maravilhosa aqui no meu bolo, e é isso que eu quero sim. Só diz para mim, calcula direitinho e diz para mim em quanto vai onerar em cima, que eu já sei o bolo simples quanto custa, mas se eu colocar essa decoração, para quanto vai esse bolo? E eu disse o valor para ela, e ela falou, não, você me deixa pagar em 2 vezes? Eu falei, perfeito, até em 10, mas isso eu não falei não, fiquei quietinha, só ela falou 2, que assim seja. Aí pagou lá em 2 vezes, entenderam? Então para mim ficou mais fácil, e aí
o bolo tem essa variedade. Já as peças personalizadas, os doces personalizados, não tem muito isso. Então, eu consigo ter uma tabela de preço mais eficaz. E aí, ontem, nós estávamos falando sobre parceria. Quem esteve na live de ontem viu que nós falamos sobre parceria. E quando você fala de parceria, fica muito mais fácil você fazer parceria se você tem uma tabela de preço fechada. Porque naquela tabela de preço fechada não tem nem para a direita nem para a esquerda, o valor é aquele, o que você acordar, né, o acordo que você fizer com o seu parceiro, né, ou com a parceira que você tem lá, com a parceria que você fez, é o valor que você vai receber as suas encomendas em cima daquilo ali. Então, você sabe líquido e certo quanto você vai ter como retirada e, automaticamente, a parceria do outro lado sabe também quanto ela vai lucrar vendendo as suas peças, porque ela conhece o valor do seu produto. E já no bolo tem um pouco essa variedade. Quem entendeu, diz sim para mim. Uau! Falei. Dalila, achei a sua live de precificação e ficha técnica no Telegram. Ah, verdade, ela está no Telegram, gente. E depois fui ver no YouTube, assisti 2 vezes, porém consegui montar a ficha técnica do bolo. Só tenho dificuldade de chegar no preço. Beleza? Ó, deixa eu falar aqui contigo. Pensa assim, ó. A minha dificuldade de hoje, Dalila, é menor do que a de ontem. Vamos sanar agora, tirar essa dificuldade que sobrou. Ok? Faz o seguinte, me coloca lá no direct um pouco qual foi a sua dificuldade, tá? Ou então vamos falar na quarta-feira, entra no ar comigo, porque essa dificuldade que você chegou aí no final pode ser de muitas outras pessoas, beleza? Então, todo mundo entendeu, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Por que trabalhar com doces personalizados acaba sendo mais lucrativo? E eu vou acrescentar uma coisa que eu não coloquei aqui, eu não pontuei, não está escrito, mas que eu lembrei agora e que é importante, eu quero saber se vocês concordam comigo. Além disso tudo que eu falei, que são os pontos principais, que são os fatores principais que fazem com que eu possa dizer para você, cara, dá para sair do teu trabalho, dá para você trabalhar em casa, dá para você agregar uma renda muito legal, somente fazendo isso, eu posso afirmar que dá. E eu lembrei de uma coisa bem legal, que é mais fácil você encontrar uma boleira, não estou desmerecendo não, de maneira alguma, mas é mais fácil você encontrar alguém que faça o bolo do que pessoas que fazem personalizados, comestíveis. Verdade. É mais fácil você encontrar uma pessoa que faz bolo do que encontrar uma pessoa que transforme uma trufa dupla, uma trufa tripla ou um pão de mel em um personagem maravilhoso para decorar e para enriquecer na hora da decoração na mesa da cliente. E ela também sabe disso. Não são todas as pessoas, em qualquer esquina, em qualquer lugar, que você encontra uma pessoa que trabalha, que faz esse trabalho artístico. E, além disso, né, muitas pessoas que fazem até biscuit, né, que eu acho muito bacana mesmo, admiro muito, mas é o doce, é o personagem comestível. Então, ainda tem esse item que você pode aí colocar, que também é um bom motivo. Você vai trabalhar com uma coisa mais rara, né? Concordo plenamente, é verdade, tá bom? Então, quem fala assim, as pessoas não dão valor para essas coisas aqui. Talvez a gente, né? Talvez você não esteja conseguindo levar a mensagem e fazer com que o seu cliente entenda que tipo de raridade tem nas suas mãos. Que beleza, maravilha. Pessoas que têm pena de comer e ela fala assim, se você não comer, a formiga vai comer, porque é doce. Gente, é formidável, é fora de sério. Verdade, aqui onde moro, minha cidade é pequena, tem várias boleiras. E quantas artistas voltadas para doces personalizados, voltado para o doce artístico, existe na sua cidade. Então, o negócio não é que as pessoas não compram, é porque as pessoas não conhecem. Então, se você colocar de uma boa maneira, se você tiver uma boa propaganda, né, uma boa divulgação, um bom produto, um produto bem trabalhado, bem precificado, automaticamente não tem como não vender.
Não tem. A sua concorrência não é tão grande assim, eu não acredito que seja tão grande. Aqui no Rio, são muitas pessoas que fazem e mesmo assim todas vendem. Eu vendo, então assim, sabe? É por isso que eu falo sempre isso para vocês. Quero agregar os dois, bolos e personalizados. Como eu tenho bolos e personalizados, mas eu foquei mais no personalizado. Aqui onde moro é sítio, aí tenho poucas encomendas. Ah, tá. De fazer os dois, dá para fazer os dois, perfeito. Então o negócio é divulgar, tá bom? Você talvez consiga mandar seus doces personalizados, talvez o bolo, não sei se é tão fácil mandar para a cidade, né, mais próxima do sítio, mas os doces personalizados, até na hora de transportar é mais fácil, ok? Todo mundo entendeu? Diz sim para mim, que o nosso tempinho aqui chegou ao fim. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, que Deus te abençoe rica e abundantemente, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.